esse instinto, uma inteligência inferior, que ele busca através do passado, né, que é essa sequência de experiências, ele traz essas experiências do passado, como você falou aí, dando segmento naquela família de animais. Isso eu acho interessante. Deixa eu participar um pouco aí, Rubem, que é o coordenador. Rubem. É o seguinte, tem uma diferença nesses exemplos dados aí durante a nossa conversa entre o cérebro dos chimpanzés e o cérebro da ave, dos outros animais, cachorro, isso e tal. A diferença, eu tive uma oportunidade de conversar, às vezes, aí no momento passado, é que o cérebro, só rapidinho, reexplicando, o cérebro ele tem 3 níveis de energias de inteligência. Tá? A primeira, eu falei que era bem no âmago, na parte central do cérebro, a energia que predomina é reptiliana. É só de impulso. A segunda é de adestramento. A segunda camada é de adestramento. É no caso aí do peru, aí do Humberto. Ele foi adestrado a não botar a pata ali que estava quente. Ele aprendeu. Assim como a águia aprendeu que tinha que soltar o jabuti para quebrar. Então, aquilo aprendeu. Desses exemplos aí, o único que usou a inteligência foi o chimpanzé. O chimpanzé já tem uma camada, não é igual à nossa paracortical, mas ela é cortical. Ela já é camada pré-cortical. Ela já é cortical antes da pré-cortical. Então, ele raciocinou em cima das varas. Houve um raciocínio que ele compreendeu que as 2 varas ficariam mais compridas e eles poderiam atingir o objetivo. Então, houve pensamento, não adestramento, mas houve pensamento. Pronto. Então, Urbano, o caso aí, tem animais que são adestrados, são treinados para se comportar de determinada maneira em determinadas circunstâncias. Por exemplo, o pastor alemão, né, que a polícia treina para farejar as drogas, para ajudar a combater o crime. Então, tem animais que têm essa propriedade de nos ajudar, né? Ajudar a resolver alguns tipos de problemas. E este caso aí, Urbano, foi adestrado, tadinho da pata do peru, né? Foi adestrado o peru para se comportar dessa forma quando o dono, né, bem entendesse explorá-lo em alguma circunstância, em algum evento. Mais alguém? (597) Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Pergunta Kardec aos imortais. Há, e que sobrevive ao corpo. Então, está confirmado pelos espíritos que os animais também têm alma, né? Têm espírito. E, logicamente, no momento do desencarne deles, eles vão para o plano espiritual da mesma forma que nós, humanos. Aliás, as plantas também têm, né? Já foi comprovado, eu já contei para o grupo aí algumas questões anteriores a respeito da questão das plantas
E também já falei para o grupo, uma certa oportunidade, com relação à fotografia Kirlian. Vocês se lembram da fotografia Kirlian? Kirlian, pois é. A fotografia Kirlian, né? Os russos descobriram uma máquina, criaram uma máquina que fotografa a aura das coisas. E essa aura, né, essa máquina foi usada nas plantas e percebeu-se, né, que a planta, além de algo material, da parte material, ela contém também uma parte espiritual, porque isso fica evidenciado na fotografia, na revelação da fotografia Kirlian. Eu acho que o grupo todo já ouviu falar nessa fotografia Kirlian, que é algo maravilhoso da gente estudar e da gente ter conhecimento disto. Mais alguém? Conhecido esse programa. Oi? Diga, Bruno. É conhecido. Né? Sim. Beleza. Então, pronto. Mais alguém? Se não, questão 597A. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Pergunta Kardec. Resposta. É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Bom, então, o princípio é o mesmo. O que é espírito? Pergunta Kardec. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. Nós já lemos isso, nós já estudamos isso. Então, o animal, o homem, os vegetais, todo este tem um princípio inteligente. Só que esse princípio inteligente no homem, logicamente, é mais superior do que do animal. E no animal é mais superior do que nos vegetais, e assim sucessivamente. Princípio inteligente do universo. O que é espírito? Repetindo. Resposta. O princípio inteligente do universo. Mais alguém? Então. Só mais uma perguntinha. Eu queria fazer um comentário. Tem um termo que a gente lê muito em doutrina espírita relativo a isso, a alma dos animais. Eu não me lembro se é nas obras de André Luiz, eu tenho a impressão que sim, em que ele usa rudimentar. Eu acho muito bom essa explicação para o leigo, né? Então, os animais têm alma, não é? Sim, tem, mas é um princípio muito rudimentar que difere extremamente da alma humana. E não se tem tanta informação para enriquecer isso, né? Eu acho que isso explica bem. Né? Exato. Professor Otto. Professor Otto, quer falar? Não, eu ia fazer uma simples pergunta rapidinho. Numa montanha, a montanha tem alma? Olha. É uma pergunta. Essa é uma questão de difícil resposta, mas olha só. Com relação, professor, com relação à fotografia Kirlian, se uma montanha for fotografada, em volta dela, aliás, em volta de qualquer objeto, se a gente fotografar com a fotografia Kirlian, com a máquina Kirlian, quando nós revelarmos esta fotografia, vai aparecer a aura dos objetos. Independe se ela é orgânica ou inorgânica. Se ela é orgânica ou inorgânica. Bom, mas o que é a aura? Aí a gente já pode o quê? A gente já pode fazer o quê? O que é a aura? A aura nada mais é do que a emanação da energia do espírito. Ou não? É isso.
Então, o que a gente pode tirar daí? O senhor estuda física quântica. E o que diz para nós a física quântica? Tudo, olha só, esse é o pensamento que eu já adquiri dos seus ensinamentos, professor. Tudo para a energia, para a física quântica é energia. Ora, beleza? Ora, se tudo é energia, tudo tem alma. E isto eu acabei de perceber, porque pela lógica e a física quântica que eu devo ao senhor, aliás, todos nós aqui devemos ao senhor, nós percebemos que tudo tem alma. Se tudo é energia, tudo tem alma. Que beleza, que beleza. Excelente explicação, meu querido Rubem. Excelente, Rubem. Parabéns. Eu até lembrei aqui de um outro detalhe que foi até trabalhado pela doutora Bernadette, eu não me recordo se no estudo anterior ou se no estudo, não foi na palestra, porque a palestra desse final de semana, o último, foi da nossa colega Yaldimar. Quando ela se referia à questão do perispírito coletivo de algumas espécies, entre as quais as espécies aquáticas, mais especificamente ela se referia aos peixes. Se nós considerarmos que uma montanha é composta por infindáveis minerais, nós vamos estar diante da mesmíssima situação, que bate com o que você colocou e com o que já vem afirmando a física quântica, que também é nos ensinado aí pelo nosso estimado professor. Mais uma vez, eu achei excelente a tua explicação, viu? Verdade, Rubinho. Muito bem, muito bem. Estou satisfeito. Isso significa que bom, professor. Professor somos nós, todos nós somos professores. Eu estou empolgado com a física quântica, professor, por conta da sua empolgação com ela. É isso mesmo, Rubens. Ele é o decano aí dos professores, né? Pois é. Mas olha só. Eu queria fazer uma... Bom, pode falar. Queria fazer uma colocação aí. Para mim, não ficou bem claro a questão da alma. A alma no ser humano, ele tem alma. A alma nos animais, ele tem alma. Agora, a alma em montanha, a montanha, no meu ponto de vista, não tem alma alguma. Tem energia. Tem energia. É mesmo. Agora, essa questão de alma em montanha, em pedra, em madeira, realmente eu não sei onde vocês tiraram isso aí. Eu gostaria de saber, inclusive. Deixa eu tentar explicar um pouco, então. Bom, tá aí o cara que vai explicar. É Humberto que falou? Não foi não, Urbano que falou? Urbano. Porque Urbano. Foi. Tá, Urbano, é o seguinte, deixa eu lembrar algumas coisas passadas que nós conversamos. Deus, nós não sabemos quem é. Nós sabemos que tudo que existe na natureza veio da consciência de Deus. A energia de todas as criaturas que existem, que foram criadas por Deus, depende da consciência divina, que é a matriz divina. A matriz divina é uma fonte de energia. E todas as criaturas que existem dentro da matriz divina, ela tem essa energia principal da consciência divina. E é a consciência divina que cria a energia que tradicionalmente a gente chama de alma. E ainda, eu vou avançar um pouco, mas depois a gente, quando tiver uma outra oportunidade, a gente pode conversar melhor. Mas uma montanha, portanto, tem uma energia divina, e nessa energia divina, ela tem todas as características de desenvolvimento possível.
ela que para nós está aparecendo como uma matéria inerte, né? Se você for ver, essa energia ela tem dentro dela toda a possibilidade de transformar a montanha num ser vivo futuro. É impressionante, mas tem. Porque tudo é energia divina. Ela é temporariamente uma montanha, mas a energia que ela tem dentro dela codificações da matriz divina que pode transformar em qualquer criatura, viva ou não. Professor, A Bernadette quer fazer uma pergunta. professor, a gente podia encaixar essa conceituação na teoria evolucionista de Lamarck Davis, porque a gente estudou em biologia essa teoria há muitos anos, mais ligada à evolução dos animais. A gente poderia encaixar isso aí dos minerais também? O que o senhor acha? Sim. Nessa conceituação, sim, né? Sim. Se você. Professora, que maravilha, a senhora é fantástica. Veja bem, vamos partir do princípio. Deus é único, indivisível, é o Criador de tudo que existe, Ele é só amor, o universo existe, né, graças à vontade de Deus. E essa vontade é expressa onde? Entre a consciência de Deus, né, que cria. A consciência de Deus é uma energia, essa matriz divina, ela é a consciência de Deus, ela é uma energia. Ela é estável, sem criar nada, é como se fosse água com pH 7. Ou seja, ela pode aumentar o pH ou pode diminuir o pH, pode ser ácido, pode ser alcalina. Quer dizer, então, a energia divina como se fosse uma água. Por isso se diz o universo é uma água. A partir dali, da vontade de Deus de criar qualquer coisa, ele cria a partir ele cria a partir da matriz divina. Então, a matriz tem uma concentração energética profunda, que na hora que Deus quiser criar alguma coisa, ele cria. Porque ela tem uma concentração de energia capaz de ser criado qualquer coisa que você seja capaz de visualizar nos diferentes universos, nos diferentes planos. Então, a energia que forma uma montanha é uma energia que forma um ser vivo, que forma o espermatozoide, que junto com o outro vai gerando, vai dando o ovo, vai criando, cria o rins, o baço, o fígado, a cabeça, o cérebro, vai criando tudo que você quiser compor o homem. Ou outras estruturas, porque isso tudo vai dependendo da codificação genética. Mas, previamente, por isso que possibilidades possíveis que até não tem a mínima condição de imaginar. Porque existem mundos avançadíssimos. É a consciência. A base é a consciência. Então, a energia... Basta observar que a doutrina, a doutrina nos informa que a gente estagia no mineral, no vegetal, animal e no nominal. Então, tudo isso que está sendo dito aí, a doutrina já nos está informando a respeito disso. Nosso primeiro estágio da alma nasce no mineral. Transborda para o vegetal as sensibilidades. Quando chega no animal, desperta o instinto de sobrevivência e no homem, a consciência da alma.
Então tem sentido isso aí tudo, viu? Muito bem, Raimundo. Muito bem, Raimundo. Eu gostaria de fazer só um resumo gostaria de fazer um resumo da minha dúvida, que ainda não ficou bem clara. É porque eu sei que o fluido universal surgiu, tudo que existe no universo vem do fluido universal. Meu corpo, a planta, o ectoplasma. Esse fluido universal é a matriz divina, professor Otto? Porque para mim, por exemplo, esse fluido universal que me dá a vida, me dá o perispírito, o ectoplasma, ele me dá vitalidade para que eu, com o espírito e o corpo, eu possa me animalizar. Agora, uma montanha não tem vitalidade. A montanha, ela é ela vai sofrendo as mutações pela transformação de substância, aí cria material aqui, outro ali, uma pedra preciosa ali, outra ali. Agora, a alma, essa alma que eu não entendi, e depois eu vou buscar as informações. Depois eu espero que o professor Otto me oriente, um livro, alguma coisa, para eu buscar essas informações. Eu fiquei satisfeito com a opinião de todos. Ei, eu posso complementar? Claro, pode falar, Raquel. Pode falar, Raquel. Urbano, eu entendi a tua dúvida. O que precisa ser esclarecido é o seguinte: o sentido verdadeiro da alma, a rigor, assim, ao pé da letra, significa energia divina. Então, o que é alma? É uma energia divina, certo? Agora, essa energia divina, ela pode ser animada ou inanimada, certo? Os vegetais e os animais é uma energia divina que tem vida. Aí, os minerais, como uma rocha, por exemplo, é uma energia divina que não tem vida. Agora, ao pé da letra, considera-se que tem alma, por quê? Porque o sentido mesmo literal da palavra alma significa energia divina, se for assim no sentido literal da palavra, entendeu? Agora, a confusão ocorre porque é o seguinte: algumas filosofias orientais, como é a Cabala, como é a filosofia do budismo, e de Lao Tse também, eles pregam o seguinte, que os minerais, os seres inanimados, têm uma energia que tem vida. Inclusive, eles fazem uma confusão danada, porque eles acreditam até que o espírito humano pode depois ir reencarnar num animal, numa planta. Eles fazem essa confusão. A ponto que no budismo, os monges de lá, eles até uma minhoca eles não querem matar. Porque eles, você pode depois reencarnar, virar uma minhoca, é impressionante. A ponto assim de eles serem veganos, porque eles acreditam na possibilidade da alma de um ser humano depois encarnar num animal, por exemplo. Que para nós, que somos espíritas, é uma coisa impossível, porque um dos pilares do espiritismo é que o espírito jamais evolui. A gente sabe o quê? Que o espírito ele pode até estagnar, não é isso? Mas ele é determinado por Deus que ele tem sempre que evoluir, o espírito, né? Então, é determinado por Deus que o espírito vai sempre evoluir, mas nunca evoluir. Então, ele pode estagnar, ficar um tempo parado, sem evoluir, mas jamais evoluir. Então, eu compreendo que seria uma involução, o espírito de um ser humano reencarnar, entendeu? No mineral, no animal, por exemplo. Então, para quem é confiante na doutrina espírita, eu considero isso um absurdo. Agora, nesse sentido, não dá para você acreditar, assim, eu posso estar equivocado, porque eu não sou dona da verdade, mas o sentido sentido da alma, dos minerais, dos animais, é nesse sentido, enquanto energia divina. Mas não é a mesma energia divina de um ser animado, como é um animal mesmo e um vegetal, não é. A energia é diferenciada.
Entendeu? Eu penso que é nesse sentido. Aí, ao pé da letra, que a gente entende que o sentido da alma é isso, é tudo que é energia divina. Esse que é o sentido da alma. Agora, só que aí tem uma subclassificação logo depois, do que é uma energia divina animada e uma inanimada. Não sei se eu cheguei a responder e se eu consegui clarear a tua ideia, entendeu? Esse raciocínio que tu estás falando aí do budismo, os gnósticos têm essa mesma característica. Quando você não ascende, não mata o ego, em benefício da humanidade, ou seja, você tem uma elevação espiritual, você retorna para o mundo mineral, fazendo o mesmo processo de volta vegetal, animal, até que você liberte essa consciência. Aí sim, eles acreditam que a reencarnação é só para alguém que já fez essa ascensão moral, né, de matar o ego, de despertar a consciência. Aí sim, você poderia reencarnar. Enquanto não se faz isso, é como dá o mesmo significado da roda de Sansara, que você retorna do plano inferior, fazendo o mesmo processo de volta até que haja a iluminação em uma das encarnações, e aí você não precisa mais retornar a esses princípios. Tá? Raquel me esclareceu bastante isso aí que você falou. Urbano, tem umas palestras do livro de Urantia, se eu não me engano, a primeira e a segunda, que trata de Deus e dessa energia. Provavelmente você entenda melhor, porque na doutrina a gente não tem isso um pouco. Sim. Mas nas palestras do livro de Urantia, na primeira palestra, na segunda palestra e a terceira, tu vais entender um pouquinho o que a gente está tratando aqui, ó. Essa questão da energia que o professor Otto falou. Edilson, o esclarecimento da Raquel, e eu fico muito satisfeito. Foi bem claro. Obrigado, Raquel. Edilson. Ok. Deixa eu só dizer aqui que eu fico realmente muito feliz com esse nível de debate aqui. Porque a maioria dos companheiros aqui é nova em relação à caminhada que já temos, por exemplo, o Rubem e eu há muitos anos. E quando nós iniciávamos um estudo acerca de ensinamentos bíblicos lá no Grupo Espírita Assistencial Nosso Lar, ainda albergados na Federação, naquela ocasião chegaram a pensar até que estivéssemos obsidiados. Lembras, Rubens? Lembro. Devido exatamente à pluralidade das discussões que tínhamos e que ia nesse nível que nós estamos tendo aqui. Tudo que foi dito realmente é de uma importância para o aprendizado fundamental. Mas a própria doutrina espírita nos lembra essa questão da evolução dos ciclos dinâmicos da alma, por assim dizermos, na medida em que é do espírito, né? E Raimundo mencionou o ensinamento lá de Leon Denis, que o homem, ou melhor, o espírito, que, portanto, é o mesmo elemento que nos anima, tá? Ele está adormecido, então, inanimado, como disse nossa colega Raquel no mineral, ele desperta no vegetal, ele sonha no animal e ele adquire, por exemplo, a sua inteira consciência no nominal. Agora, eu queria recomendar ao nosso querido Urbano 2 livros assim que eu acho que poderiam ajudá-lo a compreender essa explicação. Tá? Um deles, da nossa saudosa Marlene Nobre, né? A Alma da Matéria, tá? E outro que há algum tempo, assim que nos conhecemos lá ou melhor, que nos revíamos, porque já nos conhecíamos de longas datas, embora não tivéssemos muito relacionamento, o professor Otto e eu lhe indiquei, ele leu e acho que deve ter se esclarecido o suficiente para lembrar que as moléculas, e antes mesmo destas, as células possuem uma memória que é indicativo da presença desse elemento que nós estamos trabalhando, esse elemento vivificador, que é a biologia da crença, viu, meu querido Urbano? A biologia
da Crença, de Bruce H. Lipton. Excelente livro. Então, quem gosta do aspecto científico, no âmbito da doutrina, poderia verificar nesses dois livros alguma coisa acerca do assunto que foi tratado. A Alma da Matéria, de Marlene Nobre, tá? E a Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Ok? Então, Rubem, valeu, obrigado aí pelo espaço. Olha só, Urbano, só para tentar melhorar aí a situação. Nós já estudamos aqui que tudo que existe no universo depende de três coisas: Deus, Espírito e matéria. Ou seja, dessas três coisas surgem tudo. E a gente chegou à conclusão que a energia é a mesma. Só que essa energia, ela se divide em determinados níveis. Quer ver uma coisa? Água, por exemplo. Tu já tomaste água gelada? Já. Tu já chupaste gelo? Provavelmente sim. Existem na água 3 estados. A matéria tem 3 estados: o sólido, gelo, o líquido, a água propriamente dita, e o vapor. Mas se a gente pegar a água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado de vapor, tudo é água, Urbano. Ou seja, outra coisa, tudo que existe no universo é composto de átomo. E o átomo é energia pura. A alma, o espírito, é composta de átomo. O mineral é composto de átomo. O corpo humano é composto de átomo. E qualquer coisa que você imaginar que exista no universo é composto de átomo. E tudo que está no átomo é energia. O átomo é energia pura. Ou seja, nada no universo está inativo. Uma montanha que está parada ali, os seus átomos estão em movimento terrivelmente uns com os outros, formando as moléculas. E tudo está em movimento. Ou seja, a alma significa movimento. Quando a gente lê lá na Bíblia que Deus soprou no barro, né? A vida. Ou seja, a alma, o sopro é a alma, que dá ânimo, que anima. Mas olha só, a alma é composta do mesmo átomo que é confeccionado o corpo material, que é confeccionado o mineral. Logo, tudo é a mesma coisa. Tudo é energia. E esta pergunta do professor... Sabemos disso. Hein? Sabemos disso. Então, foi como eu falei, que a Raquel ela esclareceu muito bem ali, muito bem. informando ali, complementando as palavras do Bastos. Ali foi então, Zé Fini, ali foi bom. Já sei, isso. A pergunta do professor Otto deu esta maravilha, esse espetáculo de comentário que a gente percebeu também, que aqui tem muita gente que está escondendo o jogo, né? Tem uns estudiosos aí, um povo aí que está muito bem afinizado. E isso, quem ganha somos nós e o nosso estudo. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar? Vamos lá. 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Resposta: conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Bom, se tem alma, tem individualidade. Tem espírito, tem individualidade. Agora, os animais, mesmo no corpo, não têm consciência de si mesmo.
Só quem tem consciência de si mesmo somos nós, humanos. Porque nós sabemos que vamos morrer. Aliás, eu já repeti isso aqui, já falei isso aqui, vou repetir. O homem é o único animal que morre, porque tem consciência da morte. Os outros animais, não. Isso foi Rubens, tu leste a 597A, foi lida? 97A, foi lida. A 97A foi lida, né? Foi sim. Não sei. Porque eu acho que não foi lida, não. Não sei se eu tiver equivocado. Vamos voltar. Que olha só como foi falado. O sentido do que é a palavra alma. Quer ver? Olha, presta atenção, Urbano. Ó, como é bem interessante essa 597A. Quer ver? Lê aí. Vamos ler. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Resposta. É também uma alma. Responde tudo, Urbano. Se quiser, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. Não, já foi lida. Eu me lembro dessa resposta bem aqui. Foi lida. Tá. Foi ela que suscitou toda essa foi lida assim. Saudável discussão. Foi exatamente ela. Já foi lida. Então, muito bem. Então, é isso que acontece. O animal, continuando, o animal não tem consciência de si mesmo. Nem no corpo material, nem fora do corpo material. Só o homem, que além de conservar a sua individualidade, ainda conserva a consciência do eu. Ou seja, sabe que está no plano espiritual, sabe de tudo que está acontecendo. Mais alguém quer comentar? Não. Então, vamos continuar. 599. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Olha que pergunta espetacular. Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Bom, os animais não têm consciência suficiente para dizer, não, eu quero encarnar isso aqui. Isso vai acontecer na medida em que ele for evoluindo aos pouquinhos, ele vai passando de uma espécie para outra. Né? À medida que ele sai, que ele percorre aquela espécie várias vezes, chega algum tempo que automaticamente ele já passa para outra. E assim sucessivamente, como nós já fizemos, né? Nós já fomos até barata, né, pessoal? Mas deixa para lá, todo mundo sabe disso. Muito bem, é a mesma coisa que acontece. Tá. Mais alguém quer comentar a respeito dessa questão? Não. Então, vamos lá. 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, no estado de erraticidade como a do homem? Resposta. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas em um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De inteligência idêntica à faculdade, não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Olha aí, os animais se reencarnam quase que imediatamente, ao contrário de nós. Viu, pessoal? Ao contrário de nós, os animais se reencarnam quase que imediatamente. Então, se a gente teve um cachorro, um cão que gostou muito, aí depois que ele morre, de repente, ele pode voltar para nossos braços, sei lá. Se ele se reencarna imediatamente, né? Pode acontecer. Tá?
Alguma pergunta, mais algum comentário a respeito da questão? 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Lógico, sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhes acham submetidos, tendo neles o homem e servidores inteligentes. Tá, divinamente explicado. Comentário de Kardec. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Ou seja, no plano espiritual também, né? Eles nos ajudam, né? Como no plano material. 602. Os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Resposta: pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Só quem está sujeito à expiação somos nós, seres humanos. Porque quem expia é porque tem algo a pagar. E os animais não têm nada a pagar. É isso que está dizendo aqui? Parece que é isso. Então, a expiação só cabe a nós, porque a gente malbaratou o nosso livre-arbítrio, usou o nosso livre-arbítrio de forma errada, negativa, e nós teremos que expiar, ou teremos que colher os frutos das nossas atitudes e das nossas ações anteriores. Mais alguém? 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Resposta: não. Para eles, o homem é um Deus. Como outrora, os espíritos eram deuses para o homem. Aqui, só vem confirmar e dizer que os espíritos não têm consciência. Não têm consciência de si mesmo. Se não têm consciência de si mesmo, como é que eles podem ter consciência de Deus? Não pode. Se a gente não tem... Se a gente, que somos seres superiores, a gente às vezes não tem essa consciência de Deus, tem gente que nem acredita nele e nem faz conta, não faz nada por conta disso, então os animais, principalmente, não têm essa consciência. Ô Rubem, diga. Se nós prestarmos atenção, é sempre uma escala evolutiva. Né? Nós somos animados lá, passamos para o mundo vegetal e ali nós despertamos a sensibilidade. Certo. Então, o primeiro estágio que a gente vai desenvolvendo isso aí é a sensibilidade nas plantas. Algumas delas já têm um aparelho digestivo que algumas plantas comem insetos. Então, ali já começa a se desenvolver um aparelho digestivo que isso vai estar no mundo animal. Certo. Lá no mundo animal, nós já vamos despertar a capacidade de instinto de sobrevivência, de preservação da espécie. E também as fêmeas já desenvolvem um princípio de amor materno, e a gente vê isso nas fêmeas dos animais. Então, é um estágio, a gente ainda... Porque quando a gente se desperta nessa consciência humana que nós temos, e não nos lembramos daquilo que já fomos, parece assim estranho a gente não conceber que os objetos inanimados ou as plantas não têm esse princípio de alma, que é o que o nosso comandante urbano ali levantou. Como é que vai ser isso? Será que é igual? Isso está dentro desse princípio que evoluiu e está agora nessa condição que nós somos. Então, é preciso que a gente compreenda esses estágios evolutivos, que é algo que quando nós estivermos já em mundos sublimes, regenerados, provavelmente a gente já tem a noção do que seja tudo isso, com a ampliação de conhecimentos bem maior. Muito bem. Bom, pessoal, é o seguinte, nós já estamos com 1 hora de estudo, né?
A pergunta é, a gente continua mais um pouquinho e encerra por aqui? Eu penso, Rubens, que o estudo ele tem uma finalidade. A finalidade é aprendermos com interesse. Em regra, depois desse tempo de 1 hora de estudo, as atenções já começam a ficar meio dispersas, principalmente considerando que nós já vamos avançando para a noite, né? Começa a vir a fadiga do dia, a forma de cansaço, etc. E tal. Então, eu proponho, mas sujeito à análise de todos, que nós possamos encerrar por hoje para continuarmos na próxima quarta-feira, mais tranquilos, mais descansados, talvez até um pouquinho mais cedo também. Isso. Hoje tivemos um pouquinho de atraso mais tarde. Eu concordo. A questão 603. Concordo. Também concordo. A próxima vai ser 604. Então, meu querido Rubens, nós vamos para na 604 e vamos pedir à doutora Bernadette que nos conduza na prece de encerramento. Ok? Ok. Ok. Vamos lá. Fechar os olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Mentalizar a presença de Cristo como de hábito das entidades superiores à nossa volta, trabalhando, humanizando, harmonizando a todos, visitando nossos lares, equilibrando a energia. Obrigada, Jesus, por essa concessão da divindade, da presença dos amigos espirituais, dos amigos encarnados, de toda essa parentela espiritual, cada um no seu grau evolutivo, com a sua compreensão, a sua interpretação. Obrigada, Senhor, por essas luzes aqui derramadas pelos companheiros da noite de hoje. E pedimos, Jesus, humildemente, que sejam espargidas por toda a cidade, por todo o país, para espíritos equivocados que tanto necessitam de esclarecimento, de apoio, de amor, de perdão, de patricidade. E este país receba a nossa oração, os nossos pensamentos de harmonia do Pai, em direção ao alto, ao cosmos, formando um círculo enorme, luminoso, que abraça o Brasil, espargindo para todos os países da Terra a luz do teu amor. Assim, Jesus, nós te agradecemos por este momento e pedimos saúde, força e luz para continuarmos nessa existência terrena até quando for determinado por ti. Cada um de nós, a seu modo, desempenhando a sua missão, junto às famílias, junto à comunidade, os vizinhos, do prédio, de cidade, enfim, que possamos espargir sempre a luz do teu evangelho de amor, além fronteira, semeando o bem e o bem. Obrigada, Senhor, mais uma vez, pela noite de hoje, pelo estudo de hoje, e que possamos estar coesos novamente no próximo sábado, em relação à palestra, e na próxima quarta-feira, se possível for, em direção ao estudo sobre a luz de Allan Kardec, Jesus e todos os mentores espirituais da luz divina, que nós temos, se possível, merecimento da intuição da presença de cada um. Assim, Jesus, nosso muito obrigado. Graças seja. Pessoal, boa noite, até no sábado. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Excelente estudo desta noite. Obrigada, amigos. Amigo Alberto Ribeiro, um abraço, meu cunhado. Alberto, saudade. Grande Alberto. Eu queria dar uma boa noite a todos e parabenizar o professor Humberto e todas as intervenções. Desculpem, eu falo, não posso falar mesmo, porque, afinal de contas, sou completamente leigo na matéria. Mas, olha,
os estudos de noite e as questões que foram colocadas aí e explicadas, estudo complexo, matéria que não é de fácil entendimento, não é coisa simples de entender, requer, de fato, uma preparação, além de uma preparação dentro da doutrina espírita, em que vocês são especializados, especialistas, requer um conhecimento de ciência propriamente dita. E eu acho que o professor Humberto hoje nos brindou com essa aula, com as intervenções do professor Otto, da dona Raquel. Eu aqui ficava pensando, né? Assim, eu fiz uma leve apresentação minha da vez anterior, dizendo que eu sou do campo das ciências humanas, e que as minhas inquietações são profissionais, são muito no campo dos conflitos humanos e materiais, né? Agora, como conectar isso com as questões espirituais? Então, tenho aprendido muito com vocês aqui. E quando eu tive a oportunidade de estudar um tempo atrás sobre questões de meio ambiente, questões ambientais, viu, professor Otto? Essa ideia de que a Terra é um planeta vivo. Então, essas perguntas todas hoje feitas sobre o mundo animal, essas questões que extrapolam, vamos dizer, a alma humana, que é aquilo que um cara leigo como eu pensa que finda nisso daí, e com as explicações de hoje, foi possível aprender muito, né, com o Espiritismo, foi possível perceber muito a conexão da ciência com a doutrina espírita e me lembrar de palestras anteriores, né, porque o que eu estudei, li, em determinado curso que fiz sobre o equilíbrio do meio ambiente e que o meio ambiente é um ser vivo, isso lendo do ponto de vista eminentemente da ciência. E quando eu escuto essas perguntas aqui do Livro dos Espíritos, e essas respostas e esse debate, isso me traz reflexões certamente mais profundas, tá? Então, eu queria deixar um pouco aqui essa minha alegria, viu, José Edilson, que coordena o grupo, o professor Humberto hoje, que sempre aulas. Comandante Humberto é o Rubens, viu? O nome dele aí que está de Humberto é Rubens. É Rubens? É Rubens. Desculpa. É porque o acesso dele está como Humberto, mas é Rubens, viu? Desculpa, então me enganei. Enfim, eu quero só dizer o seguinte, que muito obrigado, é realmente um aprendizado para mim. E eu, assim, quero pedir que vocês tenham muita paciência comigo, tá? Eu realmente sou completamente leigo e tenho apenas... Vou lendo aos poucos tudo que vocês colocam aqui. Muito obrigado. Valeu. Alberto, nós é que agradecemos, companheiro. E você imagina o seguinte, se essas questões todas que você colocou, elas se colocam na contemporaneidade, imagine que isso que você terminou de ouvir, todo esse debate em cima dessas questões, foram descritas pelos espíritos a Kardec há cerca de 160 anos passados. Então, século XIX. Isso. Daí é a contemporaneidade da doutrina espírita. Verdade. Muito bem. Boa noite a todos. Obrigado. E até a próxima. Boa noite a todos, meus queridos amigos. Boa noite amigos. a todos, pessoal. E até a próxima. Beleza, Rúlia. Tchau.